Fala Brasil, é um prazer estar com vocês aqui. Sou o professor Fábio Júnior e vou participar desse momento de vitória na sua vida, que é a aprovação no concurso público. Mais especificamente o concurso público da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Bom, nós vamos trabalhar juntos aqui alguns conteúdos específicos para aprovação neste concurso, ok? Vamos trabalhar então o nível de aprofundamento necessário para a sua aprovação, para que você tenha a eficácia no seu estudo, ok? Para isso nós vamos utilizar aqui o material, como sempre, a nível Gran Curso, material específico do cargo, tá bom? E o aprofundamento condizente então. Nós vamos iniciar conforme o cronograma, conforme o edital, nós vamos pegar o primeiro assunto que nós vamos estudar, vai ser citologia, tudo bem? Nós vamos começar por citologia, já que ela é uma matéria básica para várias outras também dispostas no edital. Nós vamos trabalhar através de questões. E muitas dessas questões nós conseguimos abordar muito conteúdo. Sendo assim, vamos conseguir depois, nos próximos passos, realizar várias questões, né, com um estudo prévio que nós vamos fazer aqui agora. Então vamos iniciar, sucesso para vocês. E vamos começar então com a nossa citologia. Vamos aqui no nosso material. Vamos começar aqui a citologia, né? Então, citologia é o estudo da célula. É o estudo da célula. Então, vamos começar. Bom, a primeira questão que nós temos aqui, gente, é uma questão do CESP 2013. Essa questão do CESP 2013, ela é interessante porque ela pega uma base de como se surgiu as células no nosso planeta. Não a primeira célula, mas as células eucarióticas. Perdão. E essa questão ela vai trabalhar sobre uma hipótese que foi proposta por Lynn Margulis. Então vamos dar uma lida nessa questão para que a gente possa então analisar os fatores dela. Então vamos voltar aqui para o nosso material e vamos dar uma lida aqui então. Ela começa o seguinte, ela coloca uma figura dessa hipótese e o texto ao lado diz, né? A pesquisadora Lynn Margulis propôs, em 1981, que os seres eucariontes são resultado da evolução conjunta de vários organismos procariontes, que, no decorrer do tempo, foram estabelecendo associações simbióticas entre si. Margulis afirmou que as mitocôndrias e os cloroplastos seriam, inicialmente, organismos procariontes autônomos. Contudo, há cerca de 2.100 milhões de anos teriam se estabelecido relações endossimbióticas entre os procariontes heterotróficos ancestrais e as células com maiores dimensões. Os procariontes heterotróficos ancestrais teriam dado origem às mitocôndrias. Segundo a pesquisadora, a íntima cooperação entre as células teria ocasionado uma evolução conjunta dos organismos, que resultou no surgimento das células eucarióticas heterotróficas. Posteriormente, parte dessas células, já com mitocôndrias, teriam estabelecido novas relações endossimbióticas, dessa vez com seres autotróficos fotossintéticos, que deram origem, por sua vez, aos cloroplastos. Bom, pessoal, vocês estão vendo aqui que foram dados vários conceitos, que para alguns podem ser bem simples e para outros não. Vamos analisar com paciência isso aí, então. Bom, de qualquer forma, esses conceitos são fundamentais para se responder o que vem ser questionado aqui nessa questão, né? Vamos dar uma olhada na pergunta da questão, então. Tá lá. Segundo Margulis, a existência de células procariotas é anterior à existência de células eucariotas. Assim sendo, uma semelhança fundamental entre células procariotas e eucariotas, que fundamenta a proposta de Margulis bom, coloca lá, letra A, capacidade fotossintetizante, B, o mecanismo de processo pós-transcricional, C, a constituição da membrana plasmática, D, a presença de lisossomos e peroxissomos e E, permeabilidade da membrana celular. Bom, pessoal, para a gente começar bem, vamos começar definindo então o que são células, quais são as células fundamentais que existem então, justamente para poder entender essa questão de procarioto e eucarioto. Conforme analisamos aqui no nosso material, existem duas classes fundamentais de células. Essas duas classes fundamentais, elas possuem os nomes então de
procarióticas e eucarióticas. Essas células chamadas de procarióticas, como já a definição do seu nome diz, ela for primeiro, cariótica, né, é uma estrutura que se chama de carioteca. Então, quer dizer, essas células vieram antes da existência dessa estrutura chamada de carioteca. Enquanto já as células chamadas de eucarióticas, essas células eucarióticas, é dito eu, verdadeiro. Então, verdadeiramente, essas células possuem essa estrutura chamada de carioteca. Vamos analisar aqui essas células então. Olha lá. Nós temos aqui uma representação, são duas representações de células. Uma célula completa bacteriana, que é então os procariontes, como nós vamos definir logo aqui à frente, e uma célula bem completa também eucariótica, no caso aqui uma célula vegetal. Contudo, a distinção entre elas é muito grande. Apesar de ser muito grande, elas possuem membranas e outras estruturas que são idênticas entre elas. Vamos analisar aqui então. Ó. Vamos analisar quais são essas estruturas que são idênticas, que existem tanto nas células procarióticas quanto nas células eucarióticas. Bom, se você pegar aqui, vamos voltar para o material, se você pegar aqui a célula procariótica, a primeira representada, ela possui uma delimitação interna, que nós chamamos de membrana plasmática. Então vamos puxar aqui e vamos colocar aqui, ó. Isso aqui é uma membrana plasmática. Contudo, a célula eucariótica, que é aqui, ela também possui essa estrutura. Uma membrana plasmática. Essa célula procariótica possui aqui um citoplasma. Enquanto a célula eucariótica também possui citoplasma. Contudo, observe a distinção desse citoplasma. Observe aqui que a célula eucariótica, ela possui um citoplasma onde nós observamos várias estruturas. Né? Nós temos aquilo que nós chamamos de organelas membranosas. Nós temos muitas organelas. Enquanto aqui nas células procarióticas, essas organelas são inexistentes. Né? As organelas membranosas são inexistentes. Observe que a membrana plasmática ela está entre as duas e a composição dessa membrana plasmática é muito similar, ok? O que vai diferenciar são justamente as ligações que podem ter proteicas para a entrada e saída de substâncias, como nós vamos estudar logo. Vou voltar aqui para o material, porque nós temos mais uma estrutura que é comum às duas células. Nós temos aqui uma estrutura chamada de... Nós temos aqui, tanto do lado de cá quanto do outro, uma estrutura chamada de material genético. E aqui eu também tenho esse mesmo material. Bom, galera, eu estou impressionado com a qualidade que a minha letra está saindo ali, mas tudo bem. Olha só, nós temos então aqui características fundamentais. Observe que nós estudamos duas células fundamentais. Só existem esses dois tipos de células fundamentais, ok? Esses dois tipos de células fundamentais são procarióticas e eucarióticas. E essas células, elas têm características fundamentais que tem que existir em qualquer célula. Qualquer célula. Então, para ser uma célula, no mínimo, tem que ter o quê, galera? Membrana plasmática, citoplasma e material genético. Né? Essas estruturas são inerentes à existência da célula. É necessário. Né? Por isso que a célula é dita a unidade básica da vida. Quando dizemos que ela é unidade básica, é porque a célula tem, no mínimo, esses três componentes. Ok? Então nós temos aqui, galera, um diferencial em relação a essa célula, muito importante em relação a essa. Quando você observa o material genético aqui, esse material genético aqui do procarioto, ele está disperso no meio do citoplasma. Enquanto o material genético do eucarioto aqui, ele está dentro de uma estrutura que nós chamamos de núcleo. Opa, aqui apresenta então essa estrutura chamada de núcleo. E o que é o núcleo? O núcleo é a junção de algumas estruturas. Quais são elas? Material genético mais carioteca. Opa, como nós vimos, a carioteca é o que define as classes fundamentais de células. A carioteca
ela distingue os seres que não possuem carioteca dos seres que possuem carioteca. Procariontes, antes da carioteca, não tem carioteca. Enquanto eucariontes, verdadeiramente carioteca, verdadeiramente tem carioteca. Então, pela presença da carioteca, nós sabemos então se uma célula é procariótica ou eucariótica. Existem exceções, Fábio? Claro, existem. Nós temos células eucarióticas que não têm carioteca. Mas ela não tem carioteca devido à especialização da sua função. Como, por exemplo, são as hemácias. As hemácias, elas não possuem carioteca porque ela eliminou todas as organelas membranosas, incluindo também a carioteca, para abrir espaço, para conduzir algo fundamental na sua vida, algo chamado de oxigênio. Então observe que ela era uma célula, né, que possui carioteca, que tinha carioteca, mas eliminou devido à sua especialização. Então na sua origem ela tinha. Mas contudo nós vimos aqui então as características fundamentais das células. Então nós distinguimos dois tipos de células, células procarióticas e células eucarióticas. Uma outra coisa muito importante que foi comentada aqui nessa atividade é a hipótese endossimbiótica. O que diz essa hipótese endossimbiótica de acordo aí com Lee Margulis, né? Vou colocar aqui no material a fotografia que ela utilizou. Então vocês estão vendo aí a fotografia, né? A proposta dela diz que as células eucarióticas surgiram das células procarióticas. Então vamos entender isso. As células eucarióticas são células mais especializadas em suas funções. As células procarióticas, elas não têm uma capacidade metabólica que uma célula eucariótica tem. E o tamanho também é muito diferente. Contudo, vamos entender como pode ser surgido de acordo com essa hipótese de Lee Margulis. A hipótese endossimbiótica significa endo de dentro, simbiótica de troca de favores, uma simbiose. Vamos observar. O ancestral que Lee Margulis sugere é um procarioto, uma célula procariótica, uma célula que não tem carioteca. E essas primeiras células, elas se alimentavam, né? Elas poderiam ter tipos de metabolismo, elas poderiam fazer o metabolismo, elas poderiam adquirir sua alimentação de forma heterotrófica ou autotrófica. Uma autotrófica inicial seria os quimiosintetizantes que degradavam substâncias químicas simples no nosso organismo. Contudo, a liberação de energia é muito pequena. Já os heterotróficos, eles são capazes de quê? Eles são capazes de se alimentar de outros compostos orgânicos. Contudo, os únicos componentes orgânicos que existiam há 2 milhões de anos atrás eram as próprias células. Então o que ela fazia? Em determinado momento, uma célula procariótica maior, no caso heterotrófica, iria se alimentar de uma célula procariótica menor. No tanto, essa célula procariótica menor era autotrófica, capaz de produzir seu próprio alimento, autotrófica. E aí, então, lá está aqui representado a célula heterotrófica englobando uma célula autotrófica. Ambas o quê? Procarióticas. Ambas procarióticas. E aí fez a assimilação. O que aconteceu? Essa célula maior, provavelmente, que diz a teoria, né? Quando ela englobou para poder digerir essa célula menor liberou uma grande quantidade de energia. E o porquê que a célula maior estava se alimentando dessa menor? Para adquirir energia. Ela falou, opa, calma aí, eu fui alimentar dela. E ela me liberou energia, então eu vou fazer uma troca de favor, eu vou dar para ela o alimento e ela vai devolver para mim a energia. E assim é até hoje. Assim é até hoje. Essa proposta ela se baseia em fatos, né, que podem levar a ser verdade. Então vamos ver quais são esses fatos de Yazin. Contudo, essa evolução continuou. Observe que agora eu tenho uma célula procariótica com uma procariótica menor dentro. Aí, em um determinado momento, surgiu o quê? Surgiu essa célula que já tinha uma estrutura menor, englobou outra. Então, agora eu tinha um segmento delas tinha duas estruturas diferentes, que eram dois procariotos menores dentro de uma maior. E esse outro segmento tinha apenas uma célula menor, um procarioto menor. Esse segmento que possui apenas uma estrutura, apenas um procarioto menor, esse procarioto menor se transformou em uma estrutura fundamental para a nossa vida hoje. Nossas células eucarióticas possuem essa estrutura até hoje. Essas são as chamadas mitocôndrias. Você consegue observar ela aqui, né?
Dá uma olhadinha no material que você vai conseguir ver melhor. Então você tem representado aqui uma mitocôndria. Ela é responsável em fazer o seu metabolismo energético, ok? Agora, volta para cá. Você observa que essa mitocôndria, ela tem uma característica semelhantes. Por que existe essa hipótese? Ela se fundamenta em algumas coisas. Como, por exemplo, essa mitocôndria, ela tem membrana plasmática, ela tem citoplasma e ela tem material genético próprio. Quais são as características fundamentais das células que nós acabamos de ver? Justamente essas, membrana plasmática, citoplasma e material genético próprio. Hoje, as suas células possuem essa organela e essa organela tem material genético próprio. É a única organela que tem o próprio material genético. Isso não quer dizer que ela é independente da sua célula, não. Ela não depende da sua célula só para receber a glicose que ela vai mandar para a gente, não. Na verdade, ela depende de outros fatores. Contudo, ela é uma organela que possui as características fundamentais de uma célula. E a estrutura dela é muito semelhante à dos procariotos que existem hoje. Né? Então nós temos lá material genético disperso no citoplasma, né? Um citoplasma e membrana plasmática, que são as características dos procariotos. O tamanho também é aproximado. Então, baseado nisso, é que Lee-Margulis propôs essa proposta, né? Ela propôs essa proposta, ficou ótimo. Ela deu a origem a essa hipótese chamada de hipótese endossimbiótica. Contudo, em um determinado momento teve a assimilação de mais um fator, não foi isso que nós olhamos? Olha aqui, adentrou mais um fator, mais um procarioto foi englobado pelo procarioto maior. No caso, esse procarioto aqui agora, que entrou, ele também era um ser um ser autotrófico. No caso, esse era autotrófico, o outro não, né? Mas esse aqui era autotrófico e esse aqui era capaz de fazer um processo chamado de fotossíntese. Hoje, essa estrutura dá origem a uma organela lá nas células vegetais chamadas de cloroplastos. Você pode observar ela aqui no material, né? Aqui no material você observa que ele é verdinho, proposta pelo qual as plantas são verdes, né? A clorofila que está presente dentro dessas estruturas. Então nós temos aqui os cloroplastos, duas estruturas presentes nas células eucarióticas hoje, as duas têm material genético próprio e têm uma organização muito similar aos procariotos originais. Então assim surgiram que as células eucarióticas, que tem presença de carioteca, que apareceu justamente para separar o material genético desse tanto de organelas que começou a surgir, né? E no meio do seu citoplasma tem várias outras organelas. Surgiram assim as células eucarióticas, vindo dos seres procariontes. Com isso, nós conseguimos analisar também o que, gente? Toda a questão da evolução dos seres vivos. Então nós podemos entender como os seres vivos apareceram, toda a gama de tipos de seres vivos surgiram a partir de um procarionte ancestral. Então nós temos aqui um procarionte, uma célula que existe até hoje, são as células chamadas de bactérias. Todo procarionte é uma bactéria, toda bactéria é um procarionte. Então observe lá, ó, na linha evolutiva, em um determinado momento, eles evoluíram e estão até hoje da mesma forma. Claro, com mais especialidades, porém da mesma estrutura. Células que possuem apenas material genético, citoplasma e membrana plasmática. São as bactérias. Eu tenho as bactérias unicelulares e as bactérias pluricelulares. As pluricelulares, chamadas cianobactérias, capazes de realizar um processo fundamental chamado de fotossíntese. Tem bactérias capazes de fazer fotossíntese. Contudo, são bactérias, também às vezes chamadas de algas. Cianobactérias, mas são bactérias. Do procarionte, que assimilou outro procarionte, né, surgiu todos o quê? Todos os demais seres vivos do planeta. Surgiram assim então as células eucarióticas. E tem uma célula eucariótica que já pode ser o próprio organismo? Tem. Nós temos exemplo lá, as células eucarióticas unicelulares, que uma única célula já é o organismo. Tá lá, ó, são os protozoários e os fungos. Nós temos tipos de fungos que são unicelulares. Então, uma única célula é o próprio organismo. Já nos demais aqui, as células eucarióticas se aglomeraram, fizeram seres pluricelulares, formados por mais de uma célula. Nós temos os tipos sem tecido, não formou tecido. Quais são os que não formaram tecidos? Os cogumelos e as algas, né? O cogumelos e algas não têm formação de tecidos e com tecidos nós temos as plantas e os animais.
Então, assim, observe que todos os seres vivos do planeta surgiram de um ancestral procarionte. E assim nós temos os 5 reinos de vida distintos aqui. Nós temos lá, ó, as bactérias, que são todas elas seres procarióticos. As bactérias formam um reino chamado de reino Monera. Nós temos aqui o reino protista, formado por protozoários e algas, né? Está na cor verde. Nós temos o reino fungi, formado aqui pelos fungos. Nós temos aqui, então, as plantas, né? Na cor verde mais claro, o reino Plantae, e nós temos aqui o reino Animalia, onde estão presentes todos os animais, inclusive nós, os animais Homo sapiens. Vamos agora, juntando todas essas informações, ver se a gente consegue entender a resposta certa dessa questão. Vamos voltar para o material. Então, voltando à pergunta, fala assim, ó, segundo Margulis, a existência de células procariotas é anterior à existência de células eucariotas. Assim sendo, uma semelhança fundamental entre células procarióticas e eucarióticas, que fundamenta a proposta de Margulis, é... Galera, olha aqui. Quais são as características fundamentais de uma célula? Características fundamentais de uma célula são membrana plasmática, citoplasma e material genético. Ela acabou de falar isso. O que é que fundamenta, o que é fundamental? Então vamos analisar quais são as questões aqui, qual é o item que tem uma dessas. Vamos lá. Letra A capacidade fotossintetizante. Capacidade fotossintetizante só está presente o que, gente? Na segunda linhagem. Volta aqui. A segunda linhagem dela aqui, ó, aglomerou o quê? A segunda linhagem dela aglomerou procariotos que faziam fotossíntese, né? Então, que deu origem à estrutura chamada de cloroplastos hoje. Então, somente nessa aqui, ó, tem a presença de cloroplasto. Então, esse item, com certeza, não está certo, porque essas aqui não possuem cloroplasto. Então, não tem como ligar essa com as ancestrais. Outra, letra B, o mecanismo de processamento pós-transcricional. Apesar de que a gente não comentou sobre isso, mas as células eucarióticas têm um processo pós-transcricional diferente dos procariotos. Os procariotos são mais simples. Então, o dogma central que nós vamos estudar jazinho, DNA da origem a RNA, é direto nas células procarióticas e o RNA, às vezes, diretamente já pode dar origem à proteína. Enquanto aqui nas células eucarióticas não. Existe um processo pós-transcricional de preparo. Só existe então, só não, mas quase que exclusivamente as células eucarióticas. Então não pode ligar, porque nem todas possuem esse processo pós-transcricional. Letra C. A constituição da membrana plasmática. Opa! Membrana plasmática é uma característica fundamental, gente? Se é uma característica fundamental das 3 que nós vimos, opa, nós encontramos o nosso item certo. Então nós já podemos marcar aí, ó. Tá lá, o nosso item certo é a letra C. Vamos analisar os outros 2 itens? Tá lá, ó. A presença de lisossomos e peroxissomos são organelas citoplasmáticas, só estão presentes nas células eucarióticas. Permeabilidade da membrana nuclear. Membrana nuclear. O que é o núcleo, galera? Núcleo é o quê? Carioteca mais material genético. Então só temos núcleo aonde? Somente nas células eucarióticas. Células procarióticas não tem carioteca, então não forma o núcleo. Então o único item certo, com certeza, marcaram letra C. Beleza? Vamos para a próxima questão. Vamos voltar aqui para o material. Próxima questão está falando o seguinte, ó. A respeito das organelas celulares e de conceitos básicos de citologia, julgue os itens que se seguem. Bom, o item 51, o primeiro item que nós vamos analisar, ele aborda justamente o que a gente já estudou. Tá falando lá assim, ó, os seres procariotos caracterizam-se pela ausência de núcleo de organelas e de material genético. Galera, aqui comigo. Células procarióticas, células eucarióticas, ou procarióticas no caso, elas têm ausência de organelas? Tem ausência de organelas? Tem. Agora tem ausência de material genético? Vamos lembrar? Características fundamentais, membrana plasmática, citoplasma e material genético. E um dos fatores que ele está analisando aqui é justamente a ausência de material genético. Bom, a ausência de material genético, não. Então, seres procariotos caracterizam-se pela ausência de núcleo, sim, de organelas e de material genético. Bom, esse último item está errado, então nós vamos colocar aqui nosso item 51 como errado. Beleza, galera?
Gente, então olha só, nós analisamos aqui uma característica fundamental das células. Nós distinguimos os tipos de células, nós vimos células procarióticas e eucarióticas, e nós vimos as características básicas entre elas. E também conseguimos delimitar como foi o surgimento das células eucarióticas, através da hipótese endossimbiótica. Isso é fundamental para a gente continuar tendo um sucesso na resolução das próximas questões. Nós vamos continuar essa questão aqui, já analisando de uma nova forma. Ela vai estar falando agora aqui de membrana plasmática, então nós vamos seguir ela no próximo bloco, tá certo? Foi um prazer, voltamos jazinho, abraço!